Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 23 de Biologia, que fala sobre a importância das unidades de conservação da natureza. Desde a época da colonização aqui no Brasil, nós temos as nossas florestas sendo devastadas. Nós vimos os nossos principais biomas sofrendo degradação nos capítulos anteriores e todos os processos que vão acontecendo por conta de uma desenfreada extração de recursos naturais que não proporcionam um tempo hábil para que a natureza possa repor esses recursos. Então, houve a necessidade da criação dessas unidades de conservação e de preservação da natureza. O que é a biologia da conservação? Diante então desse cenário com grandes perdas das áreas naturais, das áreas que nós já tínhamos aqui há muitos anos antes da vinda aí dos colonizadores para o nosso país, a gente teve a necessidade da criação de um campo específico da ecologia que lida com isso, que se chama biologia da conservação. Ela se dedica à proteção da diversidade biológica aqui no nosso planeta. A ideia já é praticada há muito tempo, porém a biologia da conservação ganhou um olhar mais científico, porque antigamente ela era praticada apenas com algumas populações indígenas e alguns povos mais específicos. Então, com essa implementação científica, fez com que houvesse algumas incorporações de engenharia genética, evolução das espécies, a parte da biogeografia, o manejo da vida silvestre, da economia e da sociologia. Então, a biologia da conservação, ela é uma ciência que envolve muitas disciplinas, por isso que a gente chama de ciência multidisciplinar, para que ela possa alcançar os seus objetivos buscando aí diversos conhecimentos e nas mais variadas áreas. Então, houve a necessidade de ter essa área de estudo justamente por conta do crescimento acelerado da população mundial, que fez com que houvéssemos aí uma grande diversidade de problemas relacionados ao meio ambiente. Todos esses efeitos são a degradação do solo, a poluição da atmosfera, a poluição da água, entre outros problemas que a gente vê que vem repercutindo negativamente, inclusive no clima do planeta. Então a gente vê que houvesse uma criação de estratégias a partir da biologia da conservação, e aí a gente vê o surgimento dessas estratégias de preservação e conservação do meio ambiente. Esses dois conceitos, eles estão interligados, porém eles são diferentes. O que é a preservação da natureza? A preservação da natureza é deixá-la intocada, sem que haja extração de nenhum recurso. Então, protege todos os recursos naturais da natureza. Agora, conservar o ambiente significa a gente fazer o uso racional e sustentável, dos recursos naturais que estão disponíveis para que não haja o esgotamento desses recursos. Então, é diferente a preservação e a conservação. Com a conservação, a gente tem a preservação de certa parte dos recursos naturais, porque a gente tem a criação das unidades de conservação, que são as UCs. Então a gente vê, a gente já sabe, a gente viu alguns ciclos biogeoquímicos em outro momento, em que os elementos da natureza, eles têm papéis muito importantes, tanto para os seres vivos, quanto para a própria natureza, o ambiente em si. Então, proteger a natureza é muito viável, tanto culturalmente, historicamente, economicamente, esteticamente e eticamente, que são todos esses motivos que a gente tem para se proteger o meio ambiente. Culturalmente, as áreas elas podem estar associadas a mitos e crenças. Historicamente, fatos históricos importantes aconteceram nessas regiões. Economicamente, o local ele pode abrigar organismos usados para fins medicinais, para fins de alimentação, como exemplo. Esteticamente e eticamente, as espécies elas são preservadas em respeito à beleza e também em respeito à vida, sem que se pense em interesses econômicos. Então, todos os elementos da natureza são passíveis dessa conservação através das unidades de conservação. E elas são essa estratégia para que se mantenham os recursos naturais em longo prazo para essa e para as próximas gerações. Então a gente vê que, diante das características especiais, foram criadas essas unidades de conservação pelo Sistema Nacional de Conservação da Natureza, que é o SNUC,
E para atingir esse objetivo de uma forma mais efetiva, mais eficiente, ela dividiu, esse Sistema Nacional de Conservação da Natureza dividiu as unidades de conservação em duas grandes áreas, que são unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. A gente vai ver a diferença desses dois tipos de unidades de conservação. Na unidade de proteção integral, não se permite nenhum tipo de consumo dos recursos naturais, além também de proibir a moradia de pessoas dentro desses limites de local. Elas têm como esse principal objetivo preservar a natureza, sendo permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, desde que não tenha consumo, coleta ou dano àqueles recursos que estão disponíveis. A área da unidade de proteção integral, ela destina-se para quê? A recreação daqueles que querem ter um contato com a natureza a partir do ecoturismo, a pesquisa científica controlada e também a questão de programas de educação ambiental. Dentro desse grupo, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele prevê 5 tipos de categorias, que é a estação ecológica, as reservas biológicas, os parques nacionais, monumentos naturais e refúgio da vida silvestre. Entre essas, a mais antiga de todas é a categoria de parques nacionais, como exemplo, os parques nacionais de Itatiaia, no Rio de Janeiro, da Tijuca, também no Rio de Janeiro, da Anavilhanas, no Amazonas, dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, da Serra da Capivara, no Piauí, do Jericoacoara, no Ceará, da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, do Caparaó, que pega Minas Gerais e Espírito Santo, entre outros importantes que têm aí essa proteção para a vida selvagem dos recursos naturais disponíveis. Já as unidades de uso sustentável, elas permitem o uso sustentável dos recursos nas áreas que são protegidas. Então, nesses locais, pode-se realizar a coleta e uso dos recursos naturais disponíveis, desde que sejam praticados de forma a manter sempre constantes o fluxo e o ciclo desses recursos ambientais no ambiente, evitando degradação desses ecossistemas. Então, as pessoas que residem nos limites dessas unidades, elas se sentem obrigadas a conservar a natureza local. Existem 7 para unidades de uso sustentável, como área de relevante interesse ecológico, reserva particular do patrimônio natural, que são as RPPNs, áreas de proteção ambiental, que são as APAs, floresta nacional, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva de fauna e reservas extrativistas. Todas elas permitem aí, a partir de muitas legislações e fiscalização, o uso de maneira sustentável dos recursos da natureza. Em geral, essas unidades elas podem ser constituídas por terras que são públicas ou privadas e elas têm esse objetivo de proteger a diversidade biológica nativa, além de promover a conservação dos atributos estéticos e culturais existentes nesse local, e trazendo com que haja uma ocupação humana de forma bem disciplinar e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Então, elas podem ser destinadas ao público, porém tem muitas regras de visitação, inclusive de execução das pesquisas científicas nesses locais. Existem alguns povos de diversas culturas que vão auxiliar nessas unidades de conservação. A cultura ela é um patrimônio que ele deve ser preservado para que todos possam ter acesso a ela. Desde a colonização do Brasil pelos países europeus, no início do século XV, a gente vê que houve a diminuição das populações tradicionais que existiam aqui no nosso país. Esses povos vivem e retiram seu sustento da floresta consumindo os recursos naturais. Os 2 principais exemplos dessas populações aqui nativas, tradicionais brasileiras, são os indígenas e os quilombolas. Segundo os dados do Trabalho Internacional para Assuntos Indígenas, estima-se que hoje, no mundo, existam ao menos 5.000 povos indígenas espalhados aí, somando mais de 370 milhões de pessoas. De acordo com os dados do censo do IBGE, que de 2010, a população indígena brasileira soma 817.963 índios, divididos em 300 povos diferentes, cada um com a sua cultura. A questão indígena ela é um assunto que vem sendo debatido há muitos anos e hoje em dia a questão de demarcação de terras indígenas está assim no centro desse debate. No Brasil a gente vê que existe aproximadamente 476 terras indígenas regularizadas, o que representa cerca de 12% do território do nosso país. Essa terra indígena
Ela é a parcela do território brasileiro que se encontra bem delimitada, e no seu interior os povos podem explorar, conservando seus recursos e mantendo viva todas as suas tradições, que é passada de geração em geração. E a gente vê que estudos mostram para nós dados de que a taxa de desmatamento nessas terras é praticamente nula, é quase zero, quando a gente compara as demais áreas. Então a gente vê a importância da demarcação dessas terras, né, de mais terras indígenas, para que esses povos mantenham também essas florestas protegidas. Já os quilombolas, além dos indígenas, também são povos tradicionais importantes. Eles são os atuais habitantes de comunidades negras, geralmente de zonas rurais, que descenderam dos africanos que eram os escravizados aqui antigamente. Na sua maioria, eles têm a agricultura como fonte de subsistência e as terras elas podem ter sido doadas, compradas ou historicamente ocupadas. Eles são um povo que também, juntamente com os indígenas, conservam os recursos naturais e, consequentemente, todo o ecossistema. Tá certo? Agora nós vamos fazer as atividades da página 359. A atividade 1 diz assim: o Sistema Nacional de Unidades de Conservação é o conjunto de unidades de conservação federais, estaduais e municipais. As unidades de conservação estão divididas em categorias. Diferencia as unidades de conservação de proteção integral e de uso sustentável. As de proteção integral não permitem que os seres humanos habitem seus limites e também só é permitida a execução de pesquisas científicas, atividades turísticas de recreação e contato temporário com a natureza, além da educação ambiental. Já nas unidades de uso sustentável é permitida a moradia e a exploração dos recursos naturais de forma sustentável. 2. A criação de terras de conservação ambiental de proteção integral frequentemente dificultam a permanência de populações tradicionais, bem como a manutenção de seus modos de vida e de práticas ecológicas que cultivam em seus territórios há muitas gerações. Qual a importância da manutenção dessas populações nas áreas em que viviam originalmente? As populações tradicionais, como os quilombolas indígenas, protegem e conservam a floresta. O uso que eles fazem dos recursos fornecidos pela natureza de forma sustentável não põe em risco a integridade dos ecossistemas nem degrada. Além disso, tem o papel social e cultural, porque essas populações conhecem muito bem a floresta onde vivem e podem, inclusive, contribuir para pesquisas científicas nessas regiões. Agora, as atividades finais da página 360 em diante. Qual é a importância da criação das unidades de conservação? No nosso país, a gente pode encontrar uma grande variedade de espécies, tanto na fauna quanto na flora. E muitas vezes essas espécies elas são endêmicas, que a gente só encontra no nosso país. Então, a interação entre a diversidade de fauna e flora mantém o equilíbrio dos ecossistemas, que nos proporcionam um dos melhores climas do nosso planeta, água pura e em grande quantidade, além de terra bem fértil, além das paisagens maravilhosas que nós temos aqui. Então a gente deve proteger a biodiversidade e a criação das unidades de conservação é uma estratégia muito importante para a gente alcançar esse objetivo de conservação. Agora, o exercício 4. Vamos lá. De que forma podemos relacionar o aumento das populações humanas e o desenvolvimento tecnológico com o surgimento da biologia da conservação? Os avanços na urbanização foram um dos pontos cruciais responsáveis pelo desmatamento de áreas florestais e a poluição do ar e da água. Então, desenvolver as tecnologias faz com que a gente tenha o lançamento de diversas toneladas de gases poluentes na atmosfera, desequilibrando o clima. Todos esses eventos levam espécies à extinção e colocam outras espécies em risco. Então, a biologia da conservação ajuda a solucionar esses problemas gerados de forma científica. 5. É comum haver confusão entre os termos conservação e preservação da natureza. Diferencia esses dois termos. A conservação consiste em proteger os recursos naturais com a utilização deles de modo que garanta o seu uso a futuras gerações. Já a preservação consiste em manter e proteger integralmente os recursos naturais sem que a ação do homem interfira, sendo conhecida como intocabilidade dos recursos naturais. Eles são intocáveis. 6. Os proprietários rurais estão se manifestando contra a demarcação de 81 terras indígenas do Brasil, que somam 4,7 milhões de hectares. Qual a importância da demarcação dessas terras? Contribui para a redução de conflitos pela terra, proteção ao patrimônio histórico e cultural brasileiro, proteção do meio ambiente e da biodiversidade, bem como para o controle do clima do nosso
no mundo, visto que as terras indígenas elas representam áreas mais protegidas ambientalmente por essas populações. 7. O gráfico a seguir mostra o desmatamento anual no Brasil e o aumento das terras protegidas. Sua análise corrobora ou contradiz a importância de serem criadas unidades de conservação para evitar o desmatamento? Corrobora, confirma. Segundo o gráfico, com o aumento das terras protegidas, houve a diminuição do desmatamento. Isso demonstra que a criação de unidades de conservação é um instrumento bem eficaz para evitar o desmatamento no Brasil. Agora, o 8. Um grupo de alunos realizou uma pesquisa sobre as unidades de conservação e achou a seguinte descrição. Área de pequena extensão pública ou privada, com pouco ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias. De acordo com a descrição, a referida à unidade de conservação pertence a qual dos dois grupos existentes e explique. É uma de uso sustentável porque permite a ocupação humana. 9. O Brasil possui, atualmente, 73 parques nacionais, uma das categorias de unidades de conservação da natureza definidas na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Classifica essa categoria de acordo com os tipos de unidades de conservação existentes. Em seguida, realize uma pesquisa e informe o objetivo da sua criação e a sua principal forma de uso. Então, os parques nacionais eles são unidades de preservação integral e o objeto da sua criação é preservar os ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e a sua beleza. Sua principal forma de uso é destinada às pesquisas científicas, ao desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, à recreação em contato com a natureza e também ao turismo ecológico. O estado do Rio de Janeiro possui grande vocação para o desenvolvimento de práticas agroflorestais sustentáveis. É o estado da região sudeste com maior percentual de mata atlântica ainda conservada e que vem sendo destaque pela redução dos índices de desmatamento verificados nos últimos anos. Realize uma pesquisa para definir o que é uma agrofloresta, ou sistema florestal. É um sistema que reúne as culturas de importância agronômica em consórcio com florestas. Esse sistema de plantio é sustentável e ainda faz a recuperação da floresta que foi degradada. Considerando as categorias Estação Ecológica, Reserva Biológica, Área de Proteção Ambiental e Parque Nacional, qual delas poderia ser indicada para o cultivo de uma agrofloresta? Na área de proteção ambiental, porque trata de um tipo de unidade de uso sustentável, na qual é possível haver uma manipulação e uso dos recursos da floresta. 11. Grande parte do desmatamento, sobretudo na Amazônia, está ligada à grilagem e à especulação fundiária. Quando uma área é delimitada como unidade de conservação, o grileiro a evita, pois sabe que terá problemas ao negociá-la. Pesquisa e explica o que é a técnica de grilagem de terras. O termo grilagem é a descrição de uma prática antiga que a gente envelhece documentos forjados para conseguir a posse de determinada área de terra. Dessa forma, essa técnica está relacionada a uma ocupação ilegal de terras públicas fundamentada no esforço para quê? Para fazer documentos falsos parecerem verdadeiros. 12. As RPPN são reservas particulares privadas de patrimônio natural que visam proteger os ecossistemas. Até o ano de 2017, foram contabilizadas 162 RPPNs em todo o estado do Rio de Janeiro, que está localizado no bioma da Mata Atlântica. Considerando a principal ameaça desse bioma, explica a importância de haver unidades de conservação ambientais nessa região. Já que a Mata Atlântica ela vem perdendo cada vez mais espaço por conta do desenvolvimento urbano, a presença das RPPNs é uma ferramenta de estratégia para conservar esse bioma, uma vez que 80% dele encontra-se nessas terras privadas e cheias de cidades. 13. Na década de 60, foram criados muitos parques nacionais, dentre os quais alguns foram construídos em decorrência da construção da cidade de Brasília, como foi o caso dos Parques Nacionais de Brasília, das Emas e da Chapada dos Veadeiros. No meio bioma no qual estão inseridos os parques nacionais citados, escreva a importância da criação desses parques nesse bioma. É o Cerrado. E o Cerrado é uma das maiores biodiversidades mundiais, contendo muitas espécies endêmicas e com risco de extinção. A criação dessas unidades de conservação nesse bioma aumenta as chances de sobrevivência da biodiversidade local. 14. No gráfico a seguir está representada por manchas marrons a distribuição de terras indígenas homologadas no território brasileiro. As áreas em azul representam essas mesmas áreas, porém em fase de estudo. Observando o mapa, nomeia o bioma no qual existe maior concentração de terras indígenas demarcadas e homologadas pelo governo. É a floresta amazônica. Existe outro bioma com características semelhantes ao escolhido no item A e que poderia ter suas terras demarcadas para instalação segura de povos indígenas. Cite esse bioma e compare o quantitativo de terras indígenas demarcadas nesses dois biomas, explicando a diferença numérica observada. É a Mata Atlântica.
Ele é um bioma muito urbanizado que afasta as populações indígenas que preferem a vida mais distante das populações da cidade, escolhendo então a vida silvestre. Dessa forma, o número de indígenas na Mata Atlântica é menor se comparado ao da floresta amazônica ou do bioma amazônico. 15. As unidades de conservação podem ser divididas em duas, unidades de preservação integral e unidades de uso sustentável. Embora com sentidos diferentes, esses grupos possuem um ponto em comum. Que ponto une esses dois grupos de unidades de conservação? Ambas têm o mesmo propósito de evitar a degradação dos recursos naturais, protegendo a natureza. Relacione os conceitos de preservação e conservação ambiental a esses dois grupos de unidades de conservação. A de preservação integral, como o nome sugere, visa preservar a natureza porque não deixa a participação humana acontecer. Já nas de uso sustentável, a gente tem a conservação do ambiente porque tem uma prática que permite a participação do homem e do uso sustentável dos seus recursos. 16. A charge abaixo, de autoria do cartunista carioca Carlos Latuf, é do ano de 2013, mas retrata bem uma temática bastante atual. Analise-a com atenção. Identifique a temática atual representada pela charge. Ela faz referência à demarcação das terras indígenas. 17. Uma trilha é uma estrada para pedestres ou, em algum caso, para ciclistas no meio da floresta. As principais rodovias que cruzam nosso país são as sucessoras das trilhas antigas. Por exemplo, a trilha Transcarioca cruza o Rio de Janeiro por um percurso de aproximadamente 180 km, passando por 6 unidades de conservação da cidade. Considerando as funções da trilha na atualidade, analise o seu papel na integração homem-natureza. Na atualidade, essas trilhas elas são utilizadas como via de condução a ambientes naturais, para se contemplar a natureza, prática de esportes radicais, recreação, educação ambiental e ecoturismo, além delas também serem usadas como via de acesso e comunicação entre os grupos que não estão nas áreas urbanas. Explique por que a integração entre o homem e os ambientes naturais por meio de trilhas é importante, porque permite o contato do homem com esses ambientes naturais, faz com que a gente tenha uma alternativa para se aprender sobre a importância da preservação desses ecossistemas através da educação ambiental. Então, a gente tem um contato para estimular essa sensibilidade humana, possibilitando a compreensão sobre o ambiente natural e as suas interrelações que levam à aquisição de valores relacionados à tal conservação do ambiente. 18. A APA Tamoios abrange a ilha da Baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Considerada um santuário ecológico, abriga uma grande riqueza da fauna e flora, que também faz parte da reserva da biosfera da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, desde 92. Explique o que é uma APA e identifique o seu principal objetivo. É uma área de proteção ambiental, uma categoria de uma unidade de conservação de uso sustentável que se destina a proteger a diversidade biológica, além de promover a conservação dos atributos estéticos e culturais existentes naquele local, disciplinar o processo de ocupação humana e também assegurar o uso sustentável dos recursos naturais. Em qual bioma brasileiro essa APA está situada? Na Mata Atlântica. 19. Mapas produzidos por pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa permitem visualizar o uso agrícola do solo. Um conjunto de quase 500 mapas de altíssima resolução permitirá ao Brasil enxergar como está utilizado suas terras destinadas à agricultura e à pecuária. O estudo faz parte de uma preocupação com a crescente expansão das fronteiras agrícolas no Brasil. Explique de que forma a expansão das fronteiras agrícolas oferece risco de extinção para várias espécies. O principal problema dessa expansão é a perda do hábitat natural das espécies que vivem nesse bioma. B. De que forma a criação de unidades de conservação poderia ser útil para ajudar a solucionar esse problema? Identificar o tipo de unidade de conservação seria o mais indicado para locais altamente modificados pela agricultura. Por quê? As unidades de conservação são áreas criadas que permitem a proteção dos ecossistemas, impedindo a sua degradação acelerada. Seria melhor a criação de unidades de proteção integral, porque sem o contato humano, a chance de regeneração desse bioma seria muito maior. 20. Projetos de conservação de nascentes devem ganhar reforço financeiro em Formiga. Produtores rurais do município de Formiga devem começar a receber incentivo financeiro pela adoção de medidas de conservação das nascentes da subbacia do rio Formiga. Com a regulamentação do projeto Vida Nova Formiga, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, passou a ter que destinar 1% do seu orçamento mensal para o apoio técnico e financeiro do trabalho de preservação em propriedades acima da barragem do rio. A preservação dessa subbacia é importante para garantir que não falte água para os moradores da região.
O diretor do SAI explicou que, além da falta de chuva na região, a queda na captação de água é influenciada pelo consumo nas propriedades rurais acima da barragem do rio, que fazem a coleta diretamente do seu curso. Conservação e preservação da natureza são conceitos distintos, embora sejam empregadas como sinônimos na reportagem. Aponte o conceito correto para a situação retratada na reportagem, justificando sua resposta. O conceito correto seria o de conservação, porque busca o uso racional do recurso natural de forma sustentável. O conceito de preservação remete ao fato de preservar sem utilizar o bioma, o que não é que está explícito nessa reportagem. 21. Há hoje uma grande preocupação em definir estratégias para a preservação de mamíferos silvestres por várias gerações, visando a uma futura recolonização de áreas recuperadas. O que é mais adequado, manter os animais em um zoológico ou em uma reserva de caça? Justifica utilizando 2 argumentos. Na reserva de caça, pois nesse caso os animais estão em seu ambiente natural e podem se reproduzir ao acaso e com sucesso. 22. A revista Veja, em um número especial sobre a Amazônia, publicou em 2008 matéria de onde foi extraído o seguinte trecho. Uma boa medida para diminuir a pressão sobre as matas seria mudar a lei e permitir que sejam plantadas espécies exóticas como eucalipto nas propriedades que desmataram até o limite de 20%. Reflorestar com árvores exóticas dá retorno econômico e é tecnicamente viável, diz Francisco Graziano, secretário do Meio Ambiente de São Paulo. Além dos aspectos econômicos e técnicos tratados no texto, cite uma vantagem e desvantagem, do ponto de vista ecológico, de se recuperar áreas desmatadas da região amazônica com espécies vegetais exóticas. A vantagem: o plantio dessa vegetação exótica garante a cobertura vegetal do solo e esse ciclo da água. Durante o crescimento, as plantas retiram o gás carbônico do ar, ajudando a reduzir o efeito estufa. A desvantagem é a diminuição da biodiversidade por conta da monocultura.